galera do YouTube, do Facebook e do Instagram. Sejam muito bem-vindos ao universo das carnívoras. Eu sou Rafael Ferrarese e vocês estão vendo que hoje tá tremendo de novo. É porque, vamos falar a verdade, aquele vídeo das pinguícolas ficou estático, ficou estagnado, ficou sem ação. E eu gosto de ação, eu gosto de ficar de um lado pro outro, entendeu? Então, galera, para ficar até um pouco mais dinâmico, não ficar tão parado, é que eu tô usando as próprias mãos para explicar hoje. Eu gosto de mobile, eu gosto do negócio indo para frente e funcionando, entendeu? Que negócio aqui tem que ir. Bom, galera, hoje o vídeo vem mostrar para vocês, na verdade, dar um norte a respeito de substratos. Muitas pessoas me perguntam a respeito de substratos e hoje eu vou trazer para vocês aqui os substratos mais básicos possíveis, uns mais difíceis de encontrar, outros muito mais fáceis de encontrar e alguns que já vêm praticamente prontos para o uso. Beleza, galera? Então aqui hoje você vai ter a finalidade de cada um deles, tá bom? As suas aplicações, até algumas espécies que você pode utilizar, tá? E aí eu vou falar a respeito de... dar uma palhinha a respeito de pH, porque eu não sou formado nisso, então eu não tenho como explicar a respeito de índice disso e daquilo, então, mas eu tenho uma noção e eu posso passar para vocês a respeito. Muito bem, então você já chegou naquele nível em que você tem lá a sua plantinha, tá olhando aí você fala, Rafael, que ela veio no substrato X, troco por substrato Y, não troco, qual é o substrato que eu uso, o que eu uso. Galera, se você ainda não sabe, substrato é onde a planta está plantada, tá? É a terra, vamos colocar assim, é onde ela vai, é o composto que a gente utiliza, a gente chama de substrato. Que tipo de substrato é, entendeu? Ela está plantada no quê? Então é onde ela está plantada, noçãozinha basicona, tá? Então vamos começar falando a respeito do gringamente conhecido. Se acha muito mais fácil aí fora, mas aqui dentro é mais difícil de encontrar, a nossa querida turfa. Tá? O que é a turfa? Hoje você vai ficar sabendo aí. Então a turfa, na verdade, é um composto orgânico vegetal, tá? É uma mistura de diversos componentes orgânicos, tá bom? Geralmente ele é encontrado em pântanos, tá? Você consegue encontrar ele também em regiões mais secas de altitude, que é a famosa turfa de altitude, tá? E o que na verdade é a turfa? A turfa é uma mistura de musgo, tá? De esfagno no geral, tá? De musgos no comum. Então aqui você pode ter diversos tipos de musgo e casca de árvore, pinos, enfim, terra, tudo. Tá tudo aqui. Resto de bicho morto, entendeu? Insetos, né? E aí com o passar do tempo, com a decomposição, muitos anos, acabam se formando as turfas, tá? Com a ação da água. O que é isso? Chove pra caramba. Vai chovendo, você vai chovendo. Você já viu quando a madeira começa a se esfarelar? E conforme vai batendo mais água, ela vai ficando podre? É mais ou menos isso aqui. Se decompôs, geralmente esse tipo de turfa que eu tenho aqui, ela é meio que em torrões, ó. Ela vira uns torrõezinhos assim, mas ela acaba quebrando, tá? Então, turfa é uma mistura, na verdade é uma decomposição geral, tá? Geralmente você encontra ela em algumas regiões mais pantanosas. Eu tô com uma colinha aqui, tá? Eu vou ler pra vocês, assim na caruda mesmo, tá? Vai tremer. É um material de origem vegetal, parcialmente decomposto, não está totalmente decomposto, tá? E ele é encontrado em camadas geralmente pantanosas e também sobre montanhas, que são as turfas de altitude, como eu disse para vocês, tá? Ele é uma mistura de esfagno comum, na verdade todo tipo de esfagno, a maioria dos grupos de musgos, então está incluso aqui, tá? Só para vocês terem uma noção. Tá aqui então a turfa, esclarecimento aqui, muito parecido com humus de minhoca. Se você pegar assim, você vai ver que é bem semelhante a humus de minhoca, mas não tem nada a ver com humus de minhoca. Ele é mais, o pH disso aqui é mais ácido. Logo vocês vão entender que a maioria das plantas carnívoras habita em pH ácido, mas isso é questão de ciência,
vai estudar, vai pesquisar para ver se isso realmente funciona, porque até hoje tudo em plantas carnívoras é mito, né? É muito desconhecido. Então, se você quiser realmente ter certeza, faça os seus testes. Tem gente que diz que não pode enterrar preta, enfim. Tá? Então, turfa desmistificado aí, beleza? Já sabe o que é turfa. Composto orgânico, decomposto, tá? De muitos anos. Bagulho dos dinossauros, entendeu? O negócio tá lá faz muito tempo. Tem muito lugar que até é proibido retirada de turfa. Tá? Porque faz parte de um solo protegido, tem que ter autorização do IBAMA em alguns lugares, entendeu? Você não consegue importar isso aqui. Dependendo do lugar que você importar, às vezes, você até consegue importar. Mas dependendo do lugar onde você importar, se a famosa turfa canadense, ou enfim, você pode ser até preso, tá? Ou autuado. Como assim, Rafael? Porque você tem que ter uma autorização para trazer qualquer tipo de fauna, flora, enfim, de outro país. E isso aqui também faz parte dessa listinha maravilhosa aí, tá? Tem que ter uma autorização. Existem fornecedores aqui no Brasil dessa turfa, tá? E eu daqui a pouco eu vou falar para vocês, tá? Esse aqui é o nosso amigo musgo, tá? Esse aqui é o musgo sphagnum, tá? Esse é o musgo que a gente utiliza. Tá? Esse aqui é o musgo sphagnum comum, tá? Existem algumas variações, sphagnum chileno, canadense, sphagnum comum, semi-desidratado, desidratado. O que é o semi-desidratado? Semi-desidratado é aquele que quando depois de hidratado, que ele vem sequinho assim, mas ele tem umas pontinhas verdes, significa que ele não morreu totalmente. Quando a gente hidrata, ele fica assim, ó. Vamos dar um zoomzinho melhor. Tá vendo ali? Tá verdinho, ó. Esse é o musgo, tá? É assim que ele fica vivo, tá bom? Isso aqui eu hidratei ele veio do val, tá? Então ele veio semi-desidratado, eu peguei, hidratei, ele voltou a crescer e hoje eu tenho musgo aí pra dar pra mim. Não tem nem pra vender, tá bom? Então o musgo, geralmente aí o que a gente mais utiliza em plantas carnívoras aqui no Brasil, porque é mais fácil de encontrar, é mais barato, é mais usual, tá bom? E até muito mais fácil de administrar aqui com o nosso clima, tá bom? O nosso velho e bom musgo sphagnum, tá? É difícil de encontrar um musgo, Rafael? Não é difícil de encontrar um musgo, a maioria das casas de jardinagem tem. Ele é fácil, ele mantém a umidade, assim como a turfa, mas ele mantém muito mais a umidade. Você consegue controlar melhor a umidade dele. Eu coloco o pH dele basicamente como ácido, assim como o da turfa, tá? Mas ele pode variar, tá? Então, basicão, vamos colocar assim, o musgo é o que a gente mais utiliza na nossa cultura de plantas carnívoras aqui no Brasil, tá? A nossa areia, oh meu Deus, qual é a dúvida sobre a areia, Rafael? Todo mundo me pergunta se a areia, né? Se a areia tem que ser lavada, não tem que ser lavada. Eu recomendo você lavar a areia, por quê? Porque geralmente quando você pega, é areia de construção comum, ó. Pode ver, ó. É areia de construção comum, aquela areia do vizinho que você cata lá na calçada. Toma cuidado que pode ter cocorigato e você pegar alguma coisa que não é tua. O gatinho fica bravo. Tá, então o que acontece, galera? A areia, geralmente, ela vem com alguns compostos orgânicos e pode ter alguns patógenos que podem acabar matando a sua planta. Tá? Então, se você for colocar isso aqui no seu substrato, o ideal é que você lave ele, tá? Como que eu faço para lavar isso aqui, Rafael? Para lavar isso aqui é muito fácil e demorado. Você vai colocar água até cobrir, vai deixar de um dia de outro, vai esfregar com a mãozinha, vai lá e troca a água 1, 2, 3 vezes, vai completar de água até em cima de novo, até em cima. Depois você vai deixar mais um dia, vai lavar, vai esfregar, vai trocar a água, vai tirar, vai deixar coberto de novo. Pela terceira vez você vai esfregar, vai trocar a água e vai deixar secar, tá bom? 24 horas, sei lá quanto tempo demora para isso aqui ficar seco, já vai estar pronto, tá? Tem gente que faz pior, tem gente que coloca numa forma e assa isso aqui a não sei quantos graus. Não precisa dessa frescura toda, só lava para tirar os resíduos que tem aqui. Não precisa, mas se você ainda quiser eliminar qualquer tipo de bactéria, coloca numa forma, coloca dentro do forno e aquece o máximo de grau possível lá, sei lá,
Tá? Coloca a temperatura do sol dentro do seu fogão. Primeiro você vai ter que explicar para tua mulher ou para tua mãe porque que você está enfiando areia dentro do forno, tá? Não serve micro-ondas, tá bom? E aí você vai colocar lá dentro, vai esquentar ao máximo, vai deixar por 1 hora quente lá esquentando, assa, bolo de farinha, bolo de areia. E aí depois você retira de lá e você pode utilizar depois que estiver bem frio. Beleza? Esse aí é um dos basicões que a gente também utiliza. Areia comum de construção. Existe também algumas variações. Areia de quartzo, muito bom para você encontrar. Para você utilizar, principalmente eu recomendo a areia de quartzo, porque ela é mais grossa e você consegue administrar ela muito melhor, tá? Tem a areia de filtro de piscina, areia de filtro de piscina também serve, muito parecido com a areia de quartzo, areia muito mais grossa, tá? Nas variações de areia você também encontra areia cascalho, sabe aquele cascalho de aquário? Aquele cascalho de aquário também serve, ele serve para gerar mais uma aeração, deixar o solo mais drenado, tá bom? O outro é a perlita, tá bom? E essa perlita aqui, eu vou ter que dar uma cortadinha porque eu vou pegar uma colinha. Já volto. Na verdade era só mais para tirar uma dúvida. Então, galera, o que é a perlita, tá? Perlita, na verdade não é qualquer perlita. Perlita expandida, tá? Perlita, apesar de parecer isopor, é um mineral, ó o barulhinho, tá? Ela é um mineral, que significa que isso aqui é tipo pedra, tá bom? É mineral. É de origem vulcânica, tá? É branquinho e é leve, ó. É muito, muito leve. Parece com isopor. A semelhança com isopor é incrível, tá? E isso aqui é encontrado na natureza, tá? Mas é muito mais fácil você comprar dos fornecedores que depois eu vou te dar, tá bom? Então, galera, a perlita é um material que você consegue encontrar aí facilmente, tá? É um mineral assim, ele não se decompõe. E ele tem algumas vantagens. A primeira deles é que ele funciona como isolante térmico. A perlita é um excelente isolante térmico. Para suas plantas, ela vai manter muito mais o seu substrato na temperatura adequada. Tá? Vai evitar que o calor entre ou que a temperatura que esteja dentro do seu substrato que ela saia. Tá? Então, o ideal é que você misture a perlita junto com o musgo para você conseguir um composto muito mais adequado, muito mais higiênico, tá bom? A perlita também ela tem algumas vantagens, principalmente a alta resistência a insetos, tá? Então os insetos não tem um atrativo nisso aqui, eles não conseguem comer isso aqui, tá? Outro passo importante é que isso daqui favorece a aeração do solo, tá bom? Em mistura com outros substratos, ela forma, com outros ingredientes, ela forma o substrato ideal, tá? Um dos substratos ideais hoje envolve perlita, tá? Muito melhor do que vermiculita, tá? Hoje em dia eu insisto em que é muito melhor você utilizar perlita do que a vermiculita, tá bom? Perlita, então, mineral, tá? Aí indispensável para quem quer fazer o substrato perfeito. E aí a gente tem o nosso amigo Subsval. Por que Subsval? Porque esse daqui é um substrato desenvolvido por um dos nossos amigos professores e doutores e mestres de plantas carnívoras, tá? Esse substrato aqui, ele foi desenvolvido com o Valdemar Schossler, que aparece aí embaixo, por isso que ele leva esse nome, tá? Esse substrato é do Val, tá? Consiste em cama de aviário, casca de arroz carbonizada e outros compostos, assim como musgo sphagnum e isopor picado, tá? Aqui tem todo tipo de nutrientes que a sua planta precisa, serve para tudo, para hidroponia e até mesmo para alguns tipos de plantas carnívoras específicos. Já fiz uns testes com dionéias, funcionou, mas ele é bem específico para alguns tipos de plantas, tá? Esse daqui ele já vem pronto, tá? Ele mantém muito bem a umidade também, tá? Ele mantém principalmente o pH mais ácido do solo, tá? Ele não tem vermiculita, tá? E por isso que tem o isopor aqui no meio, para substituir algumas coisas. O isopor serve para gerar uma drenagem melhor do solo, assim como a perlita, o isopor gera também a aeração do solo. Então o Subsval é um substrato pronto.
Beleza, galera? Daqui a pouco eu vou falar para vocês como a gente faz para encontrar cada um desses, tá bom? Então aí, turfa, musgo, areia, perlita e o subsval. São todos os tipos de substratos que você encontra hoje, disponíveis no mercado, para que você consiga fazer um vaso adequado, para que você deixe sua planta cada vez mais saudável, tá? Se você tiver uma pinguícula, e aí eu recomendo você utilizar o subsval. Por que o subsval? O subsval vai trazer alguns benefícios para suas plantas, principalmente pinguículas, que são plantas que não buscam, que buscam mais nutrientes assim, não só no solo, mas nas folhas, e também buscam uma aeração melhor do solo. Lembrando que pinguículas, desculpa aí galera, tô engasgando, mas é porque eu tô engasgado mesmo. As pinguículas, elas necessitam de um solo mais mineral. Algumas delas, como vocês podem ter visto no outro vídeo, precisam até de um substrato mais alcalino, tá? E às vezes até mais ácido, turfeiros, né? E no subsval você vai encontrar tudo isso: cama de aviário, casca de arroz carbonizado, o isopor picado, o musgo, que vai gerar esse composto e vai fazer com que a sua planta fique exatamente desse jeito. Dá só uma olhada, galera. Não tem precedentes. Não tem nem como explicar. Isso aqui é o que acontece quando você cultiva uma pinguícula no subsval. Isso aqui é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Tá? Então eu recomendo, se você quiser, aí deixa eu colocar de volta ali a minha pinguícula. Aquela ali é uma gigântea que está maravilhosa. Tá? Não é só a gigântea não, pode olhar, ó. Tem as tinas que estão excelentes graças ao subsval, tá? Esse substrato aqui é muito bom, tá? Então, se você tiver pinguícula, eu aconselho você a utilizar o subsval. Talvez a câmera, acho que ela virou, mas acho que ela voltou agora, tá bom, galera? Então, fica aí a dica. Se você quiser também fazer o seu substrato, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer um substrato ideal, seria o substrato perfeito. Tá, isso aí é o substrato que você pode utilizar aqui no Brasil. 50% de musgo esfagno. Quando eu falo 50%, você vai catar o vaso, um vaso inteiro, por exemplo, um vaso desse daqui. Você vai medir 50% de musgo, metade do vaso. Se eu falar para você que é 25 e 25, 25 mais 25, tá bom? Que é o que falta para dar o restante de 100%. Então, para você fazer aí, no caso, o substrato perfeito, musgo esfagno, 50% de musgo esfagno, 25% de perlita e 25% de areia. Pode ser areia grossa, que seria mais ideal, areia de quartzo. Esse é o substrato perfeito para dionéias, tá? Dionéia também sobrevive muito bem em musgo esfagno puro. Mas você pode combinar só musgo esfagno com perlita, como faz o meu amigo Rafael. Abraço, Rafa, tudo bem? Então, quem utiliza pode utilizar musgo esfagno e perlita, tá? Para dionéias. Então, esses três compostos misturados, 50, 25 e 25, fazem um substrato ideal para a sua dionéia. Por quê? Porque vai gerar uma aeração melhor, vai evitar que acumule água nas raízes e que a sua planta apodreça, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a combinação deles vai evitar o acúmulo de alguns tipos de insetos. Esse é o segredo para que você não tenha problema com gnates ou até mesmo com eu esqueci o nome do outro bandido, né? Enfim, cochonilhas, tá? Isso aqui evita que você tenha esse tipo de problema. Esse material aqui acaba repelindo alguns tipos de insetos. A areia, quando você coloca ela por cima do musgo, ela evita que o seu musgo seja atacado. E o musgo mantém a umidade. E a soma desses todos aqui, desses três, faz com que o seu solo seja aerado. Todo mundo já viu as plantas da galera de fora. Um abraço aí pra galera dos Estados Unidos, American peoples, welcome the substract site. Então, galera, esse seria o substrato que é utilizado pelos americanos, aí, pelos canadenses, pelos australianos, enfim, 50% de turfa, 50% de perlita expandida, tá? Meio a meio, para você adquirir um substrato perfeito,
também um substrato muito bom, que é utilizado para dioneias, para sarracênias, para pinguículas, para tudo os caras usam isso aqui. Tá? Existem outros substratos como chips de coco, para dionéia, para nepentes, enfim, mas eu coloquei aqui os principais, tá bom? Eu gostaria que você prestasse muita atenção quando for mexer na sua planta e ver com qual tipo de substrato ela se adequa melhor, tá? No caso de nepentes, por exemplo, são plantas que são muito parecidas com orquídeas, então seria muito legal se você utilizasse os chips de coco, que não está aqui, mas que também é excelente para você fazer isso. Se você for utilizar dionéia, utilize um substrato que você consiga manter muito mais a umidade. Se você for fazer com pinguícula, procure o mais mineral possível, tá? O musgo, nesse caso aqui, para pinguícula, vai servir só para manter a umidade, mas o mais mineral possível, porque pinguículas necessitam desse tipo de solo mineral. Tá? Então é assim, dependendo também da pinguícula, você não poderá usar só um substrato mineral, você vai poder ter que usar um substrato mais de musgo, mais turfo, entendeu? De mais turfas, por exemplo. Você pode até utilizar a turfa pura, tá? Então, galera, fica aí, tá? E algumas dicas, tá? Eu vou só revisar. O que o pessoal chama de substrato gringo seria isso aqui, ó, a turfa mais a perlita, 50%, 50%. A maioria dos substratos de fora é esse aqui. Substrato do Brasil, musgo mais perlita, excelente. Substrato para dionéia, musgo, areia, perlita, 50, 25, 25. Substrato para pinguículas e tudo mais, Subsval, muito bom aí para você colocar sua pinguícula e até mesmo para sarracênias, ele é excelente, beleza? No caso de você cultivar uma sarracênia, por exemplo, eu tô dando uma dica assim por cima. O ideal seria você misturar musgo e perlita apenas, is over, tá? Por quê? Não fica misturando muita areia, muitas coisas, porque podem atrair alguns tipos de fungos. E sarracênias tem um problema muito sério com fungo. Quando pega fungo, vai tudo embora. Então, o musgo e a perlita apenas, tá? Para que o musgo e a perlita? Para que a água consiga passar pelo meio das raízes, para que chegue mais oxigênio nas raízes, para que elas não tenham esse tipo de problema e você não vá perder a sua planta. Beleza, galera? Bom, espero aí que vocês tenham gostado da dica muito boa do mão de urso, tá? Vai ajudar a maioria da galera aí, beleza? Musgo, só serve musgo sphagnum, tá? Não vai catar aquele musgo que cresce no canto da árvore, que não serve. A areia tem que ser lavada, tá? Não usa areia sem lavar, seu porquinho, tá bom? E galera, e aí vai uma dica para vocês, se vocês quiserem comprar aí alguns dos substratos, a turfa, a perlita, o musgo, enfim, no geral aqui, menos o subsval aqui, tá? A maioria desses substratos você encontra no depósito da jardinagem, tá? Vai ficar o link aqui embaixo, tá? Beleza? Para vocês entrarem em contato. E o número do WhatsApp vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? Existem outros fornecedores também que você pode encontrar, a maioria desses, mas a turfa, especificamente, você encontra no depósito de jardinagem, e a perlita, que aí você vai encontrar num preço muito bacana. Enche o saco do Ricardo, vai lá, manda mensagem para ele a rodo no WhatsApp, beleza? O musgo, tá? Esse musguinho aqui, bonitinho, maravilhoso. O musgo semi-desidratado você só encontra com o Valdemar. Valdemar Schosslen, dono da floricultura Viva Flor. Viva Flor, Viva Flor, Viva Flor. Beleza, Valdemar Schosslen, você encontra o musgo dessa forma aqui e o musgo semi-desidratado, que é aquele musgo lá que fica verdinho, tá bom? Se você quiser ter um musgo verdinho, fala com o Valdemar, tá? Vou mandar o WhatsApp dele também aí embaixo para vocês darem uma olhada. Enche o saco do Valdemar mesmo, faz pergunta, tá? Ele adora responder pergunta, beleza? E entrega em todo o Brasil, tá bom? O Subsval também, obviamente, o Subsval você encontra com o Valdemar Schosslen, tá bom? Outro site muito bom para você encontrar musgo, turfa, areia, perlita e, em específico, areia de quartzo. Se você não tem onde encontrar areia de quartzo, fala com meu amigo Gino do plantascarnívoras.com.br, que é o site que vai aparecer aqui embaixo. Lá você não vai encontrar só musgo, nem areia, nem só areia de quartzo ou de qualquer tipo de substrato, mas também
qualquer tipo de planta que você quiser, o plantascarnívoras.com.br encontra para você, tá? Basta você entrar em contato e fazer a sua encomenda. Muito bem, pessoal. Se você tem alguma dúvida, entre em contato aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Tentei ser o mais breve possível, mas eu não consigo falar pouco. Beleza, galera? Bom, se você gostou, compartilhe esse vídeo no seu canal, lá no seu Facebook. No Facebook, curta a nossa página, é Colecionador de Carnívoras. E no Instagram é @Universo das Carnívoras, tá? Se você gostou muito desse vídeo, dá um likezinho aqui em cima, tá bom? Não dá um joinha pra baixo, não. Larga de ser estraga prazeres, que a informação é muito boa. Beleza? Dá um joinha pra cima aí, compartilha o nosso vídeo, ajuda o Universo das Carnívoras a continuar. Não precisa doar dinheiro, não tô te pedindo aqui, não é o bispo, tá? Aqui quem tá falando é o Fael, é o mãozinha de urso. Então é só dar um likezinho aí, dar um joia e assistir, compartilhar, ajudando que a gente continue. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, galera.